Olá, sou Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar, como eu falei no vídeo de ontem, de anteontem, sobre esse turbilhão de acontecimentos que está acontecendo no Brasil, que em 24 horas o assunto fica velho porque outro assunto impactante toma o lugar dele. Mas eu quero falar disso no meio de uma reflexão que eu vou fazer. Então, primeiro eu vou fazer essa reflexão, depois eu vou falar sobre os fatos que estão acontecendo à luz dessa reflexão. Eu quero que vocês reflitam, pensem comigo. Como é que um regime medianamente libertário, onde as pessoas têm liberdade respeitada, podem falar, podem fazer as coisas, como é que ele se transforma num regime totalitário, onde o poder está totalmente concentrado num grupo pequeno de pessoas? Como é que se opera essa transição? Como é que partindo de um você chega no outro? Eu digo, o governo faz isso de três formas. Quer dizer, são três medidas que são tomadas para fazer isso. Primeiro é desarmar fisicamente a população. Como? Limitando o acesso a armas, a não ser um grupinho muito pequeno em que esse poder central tem uma confiança maior. Só esse grupinho tem acesso às armas e a população, de modo geral, tem acesso às armas extremamente dificultado. Segundo é desarmar intelectualmente a população. Como é que você desarma intelectualmente? Proibindo certas ideias que o grupo que está no poder considera perigosas, são proibidas. Essas ideias proibidas são proibidas de serem faladas em público, pessoas que têm essas opiniões não podem falar, são criminalizadas, e livros que contêm essas ideias são banidos. Frequentemente eles são queimados como um simbolismo de que as ideias contidas nesse livro não podem ser acessadas. Então essa é a segunda. E qual é a terceira? A terceira é suprimir completamente a capacidade do povo falar com a própria voz. Cada vez menos o povo fala com a sua própria voz, cada vez mais apenas representantes supostamente dessa população, aquele pequeno grupo de pessoas supostamente representantes da população, eles falam, a população perde todos os meios de falar por si própria. Então, essas três medidas, elas não são tomadas assim, uma depois da outra. Normalmente, elas são tomadas ao mesmo tempo e de forma gradativa. Você vai, em pequenas doses, tomando uma e outra medida e vai, para evitar um choque na população, você vai fazendo aos poucos, as três. Um pouco uma, um pouco outra, um pouco outra, até que sem que a pessoa perceba, ela perde completamente suas liberdades, e aí, a partir daí, quando o governo consegue impedir que a população reaja à violência física porque não tem mais acesso à arma, impedir que ela tenha o armamento intelectual, na medida em que certas ideias são banidas, são proibidas, geralmente pela força, de serem circuladas, quer pela voz das pessoas, quer por meios como livros e outros meios pelos quais as ideias circulam, e cada vez mais só um grupo de representantes, pessoas que supostamente representam a população, pode falar, a população não pode falar por si própria. Então pronto, aí está o regime completamente totalitário. Se você observar bem, foi assim que aconteceu nos principais regimes autoritários do mundo. A Alemanha hitlerista é considerada o exemplo perfeito. Tá? Realmente foi assim na Alemanha hitlerista. Mas nos países que implantaram o comunismo, foi assim também. União Soviética, mais recentemente agora em Cuba, Venezuela, outros que estão indo por esse caminho. Tá? É sempre isso que faz. E sempre com palavras bonitas, então são palavras bonitas, com ideias, trazendo sempre ideais supostamente elevados que estariam por trás dessas medidas, mas qualquer um que queira falar alguma coisa é calado.
contra isso. Falar contra é calado. Então, observem agora, veja, isso é uma coisa genérica, funciona em qualquer lugar. Qualquer lugar, pega vários exemplos de regimes totalitários que se instalaram em locais onde antes havia uma certa liberdade, e você vê que isso aí se aplica em todos eles. Pois bem, veja o que está acontecendo agora no Brasil. Acabamos de ver o Senado derrubar o decreto do Bolsonaro sobre a questão das armas, que daria acesso à população. Então veja, tirou o acesso às armas. E aí disseram, não, mas isso é inconstitucional, porque não pode ser feito por decreto. Gente, esse decreto está apoiado num plebiscito. Um plebiscito que é algo que deveria ser maior do que o próprio Congresso, porque o Congresso é representante do povo. O plebiscito é o povo falando por si próprio, falando diretamente. Então, o povo, através do plebiscito, ou referendo no caso, através do referendo, disse, não queremos o Estatuto do Desarmamento. Ah, não quer? E o Congresso, não. Nós falamos em nome do povo. O povo falou por ele mesmo, por si próprio, através do referendo. Aí chegou o Congresso e diz, não, nós representamos o povo, nós, os representantes do povo, temos mais legitimidade para falar em nome do povo do que o povo ele mesmo. E, no meio disso tudo, nós vemos uma série de pessoas dizendo ideias que são proibidas. Você ter uma arma é uma coisa horrorosa porque põe em risco a população, etc. e tal. Qualquer pessoa que diga o contrário é imediatamente massacrada, ou seja, desarmada intelectualmente. Não parece familiar? Não parece bastante com essa reflexão que eu fiz anteriormente? Pois é, e essas pessoas que defendem essas ideias vêm dizer para a gente que estão tentando nos salvar de um regime totalitário, de um regime de força, de um regime antidemocrático, enquanto que esse regime supostamente antidemocrático confia na população a ponto de deixar a população ter armas. Achar que a população deve ter armas. E os supostamente democráticos não confiam na população com armas. Não tem alguma coisa errada nisso aí? E eu quero deixar assim essa reflexão porque isso é algo que não está acontecendo só no Brasil. Fenômenos parecidos com esse estão acontecendo no mundo inteiro. Há um movimento nos Estados Unidos, que é talvez o país mais armado do mundo, onde as pessoas mais têm arma em casa, no sentido de banir lá também o acesso a armas. E os motivos para isso são sempre os mesmos. Sempre da mesma maneira. E aquela história. Eu não quero mais me alongar muito, mas eu só queria que vocês parassem para pensar o seguinte. Se o governo não confia na população a ponto de achar que a população armada é um risco, por que essa população, na qual o governo não confia, deveria confiar nesse governo? Essa é a reflexão que eu faço. Confiança é uma coisa recíproca. Só existe se for de parte a parte. Se A não confia em B, como é que B pode confiar em A? O governo não confia no povo, tanto que não quer o povo armado. Porque se o povo estiver armado vai fazer besteira, vai fazer alguma coisa errada. Então por que o povo deve confiar nesse governo? Isso que está acontecendo é algo muito sério. É algo que demanda muita a nossa atenção e demanda uma reação forte, dizer que nós não confiamos nisso, nós não queremos isso. Essa é a reflexão que eu quero fazer. Eu quero que vocês pensem nessas turbilhão de acontecimentos que está acontecendo agora, recentemente no Brasil, à luz dessa reflexão, que são fatos que já aconteceram em vários países, sempre da mesma forma. E
ao que tudo indica está acontecendo agora no Brasil. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo.